Fala, meu jovem, professor André Penaforte aqui. Lembrando que na nossa última aula finalizamos composição e estrutura tridimensional das proteínas. E agora vamos falar sobre as suas funções. É preciso ter em mente, como eu disse a vocês, que para nós, animais, as proteínas constituem o componente orgânico mais abundante do nosso corpo. Lembra, componente orgânico. O componente mais abundante do nosso corpo é a água. O componente orgânico mais abundante são as proteínas. E enquanto o componente mais abundante do nosso corpo, as proteínas elas acabam desempenhando uma quantidade gigantesca de função. Praticamente tudo o que fazemos tem alguma proteína envolvida no meio, executando, garantindo o funcionamento daquele metabolismo, daquela determinada função. Certo? Então, vamos falar um pouco sobre as principais funções executadas por essas proteínas. Vamos lá. Primeira função que eu trago para vocês é a função estrutural. Vamos falar de algumas proteínas da função estrutural, já lembrando antes de qualquer coisa que as proteínas constituem o principal componente estrutural de nós animais. Se for para uma planta, o principal composto estrutural dela vão ser os carboidratos. Para a gente, são as proteínas. Tá bom? Então, olha aqui. Primeira proteína que eu trago para vocês, a queratina, pessoal. Isso aí que vocês estão vendo são fios de cabelo sendo formados, pelos, ok? A queratina é uma das proteínas mais versáteis do reino animal. A queratina, ela forma o cabelo, ela forma a unha, ela forma garras de animais, ela forma as escamas dos peixes, dos répteis, dos lagartos, da cobra, tudo bem? Então, a queratina, ela tem essa gama variada aí de formas que ela pode assumir, de estruturas que ela pode formar. Então veja que estrutura versátil, que proteína interessante. Além do mais, se você for olhar cabelo, tem vários tipos de cabelo. Você tem o cabelo liso, o cabelo crespo, né, o encaracolado e assim vai. Então são diversas formas de cabelo que nós podemos ter. Tem aquele cabelo mais fininho, né, que cai com facilidade, né, é bem lisinho. Tem aquele cabelo que ele é liso, mas ele é um fio mais grosso, ele é mais duro, certo? E assim vai. Veja a quantidade de variáveis que essa proteína pode assumir. Certo? É até interessante, né? Nessa parte do cabelo, é porque a queratina, que forma o cabelo, ela tem aminoácidos que têm enxofre na sua constituição, como, se não me falha a memória, parece a tirosina e a cisteína. Eles possuem enxofre na sua constituição. E aí esse enxofre, ele pode formar a ponte de sulfeto, certo? Uma ponte formada lá no enxofre desses aminoácidos que faz com que o cabelo ele encaracole. Aí lembra do que eu falei para vocês na aula passada? O que é que acontece se nós aplicarmos alta temperatura a uma proteína? Ela desnatura, ela perde sua estrutura tridimensional. É por isso que as meninas vão e fazem chapinha no cabelo, né? Bota aquele negócio lá, aquece o cabelo, estica, aí o cabelo que era, por exemplo, encaracolado, fica liso, fica bem retinho. Ok? Por que isso? Porque quando você aqueceu, você quebrou a ponte de sulfeto que garantia a correta estrutura tridimensional da queratina. Nesse momento, ela perdeu sua estrutura tridimensional, ficou retinho o cabelo, ficou liso. Certo? Então veja aí que interessante essa parte. E aí hoje em dia tem produtos, né, que a pessoa joga, vai ali num salão de beleza, vai e usa uns shampoos lá meio diferente, né? A pessoa sai com o cabelo bem fininho. Geralmente, se você pegar aquele shampoo e olhar o pH, você vai ver que o pH dele é bem abaixo de 7. Uma vez eu peguei um shampoo num desses salões, era 5. Então, o pH já bem ácido. Lembra o que eu falei também na aula passada? O pH ácido faz com que a proteína perda sua estrutura tridimensional. A variação de pH. A proteína tem seu pH. O pH aqui é por volta de 7. Okay? De repente, você mete um pH ácido, perde, fica retinho também, estirou o cabelo. Ok, pessoal? Então, outra proteína que nós vamos falar ainda dentro dessa área de estrutura, volta, é a actina e a miosina. Gente, carne, músculo. Quando você vai comer uma carne ali do animal, você está comendo o músculo dele, a musculatura dele. Aquilo ali é basicamente actina e miosina. Essas são as duas proteínas estruturais que formam os nossos músculos. Essas proteínas são interessantes, elas são organizadas de forma que elas estão lá, tá aqui os filamentos de actina e miosina, e eles deslizam um sobre o outro para garantir a atividade muscular, para permitir o movimento.
Tudo bem? Então é basicamente isso que acontece, é isso que eles fazem. Então, actina e miosina são duas estruturas são duas proteínas estruturais que garantem, por exemplo, a formação do músculo. É claro que elas possuem função contrátil, né? Esse movimento onde elas deslizam uma sobre a outra. Ok? Toda vida que vocês estiverem comendo carne, vocês estão comendo o músculo dos animais. Tá bom? A não ser que você esteja comendo carne proveniente de órgãos, né? Como o fígado. Aí já não é musculatura, né? Aí são órgãos, são vísceras. Beleza? Voltando aqui para o nosso slide, a próxima proteína estrutural que nós vamos falar é o colágeno, pessoal. O colágeno, ele é uma estrutura que vai dar resistência e elasticidade à nossa pele. Certo? Então, quando você tem aquela pele jovial, firme, é uma pele que recebeu bastante colágeno. Certo? Agora é interessante que a nossa capacidade de produzir colágeno, ela vai sendo perdida ao longo da medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo essa capacidade. É evidente que quanto mais jovem, mais facilmente você produz o colágeno. Certo? E é por isso que é um dos motivos pelo qual nós vamos envelhecendo, né? Vai aparecendo os pezinhos de galinha, a pele vai ficando pelancuda, a pelanca começa a cair, o cabo vai dar tchau à pelanca que balança, né? Então é isso, a pele vai perdendo firmeza, vai perdendo elasticidade. Um dos motivos é isso, o colágeno. Inclusive, alguns pesquisadores apontam o colágeno como a proteína do rejuvenescimento. Se você fizer uma reposição de colágeno, interessante. Pesquisas demonstraram que as pessoas, depois de passar algum tempo tomando colágeno, elas pareciam mais jovens. Agora, por que isso? Porque o nosso corpo ele recebe esse colágeno, o colágeno deposita-se sobre a nossa pele, aumentando a sua firmeza e dando um aspecto mais jovial, um aspecto de renovação àquela pele. Certo? Então veja aí que interessante. Geralmente isso leva algum tempo. Você tem que passar aí o quê? Se não me falha a memória, sua pele ela é 100% trocada a cada 7 anos. Então você passa alguns anos aí tomando colágeno, à medida que a pele vai sendo trocada, mais colágeno vai sendo depositado na pele nova. Cada 7 anos sua pele, se não me falha a memória, são 7 anos a pele. Eu já nem lembro exatamente quanto tempo leva para a pele inteira renovar. Ok? Então, o colágeno é bem interessante. Agora, dá uma olhada nisso aí. Todo mundo já deve ter visto, por exemplo, as estrias aparecendo no corpo. Gente, todo mundo sabe, engordei demais, ganhei muito peso, apareceu estria. As meninas, né, quando chega na adolescência que os seios começam a se avolumar, crescem rápido demais, podem aparecer estrias nos seios, na bunda. Por que isso? Essas estrias é um indicativo de que a sua alimentação é pobre em colágeno. Certo? Tem pouco colágeno na sua alimentação, faltou colágeno na sua pele, na hora que esticou, não tinha colágeno para manter uma pele firme, ela rasgou, ela rompeu. Certo? Então a estria ela é o resultado da quebra das fibras colágenas que constituem a pele. E aí aparecem aquelas estrias. Né? Inicialmente elas surgem avermelhadas, como vocês podem ver nessa imagem que eu trouxe aí, né? Elas surgem inicialmente avermelhadas, depois elas ficam branquinhas. Então aquela estria vermelha é uma estria mais nova, e a estria já branca é uma estria já antiga, já mais velha, o corpo já fez uma espécie de cicatrização naquele local onde ela se rompeu. Tá bom? Então, para evitar estrias, tem que ter colágeno na sua alimentação. Professor, mas o que é que eu vou comer que tem colágeno? Gelatina é uma fonte de colágeno, certo? Tem colágeno, o problema é que é muito pouquinho, certo? A maior parte da gelatina que você está comendo ali é gel agar, tudo bem? Agarose. Então mas tem colágeno ali dentro. Osso, sopa de osso, ok? Um boi, uma mão de vaca, tá bom? Um mocotó. Aquilo que vocês estão vendo ali, aquela gordurinha, aquilo ali é colágeno, aquilo ali é muito colágeno, aquilo ali é muito bom. Existem algumas carnes que são bem ricas em colágeno, como, por exemplo, o cupim do boi. Certo? O cupim do boi ele é duro justamente porque tem muito colágeno nele. O colágeno, como eu disse, ele dá firmeza. Então ele deixa a carne dura. Se souber preparar o cupim, ele desmancha. Se não souber, fica duro, né? Enfim, deu até água na boca agora de falando de cupim. Tudo bem, pessoal? Então é preciso ter isso em mente, levar isso em consideração. Essa foi a primeira função que eu trago para vocês. Na nossa próxima aula falaremos da função nutritiva.